Olá pessoal, sou o professor Rodrigo do portaldageografia.com e hoje nós vamos ter uma aula básica sobre cartografia. Inicialmente, o que é cartografia? É a arte de construir mapas a partir de observações diretas ou do emprego de dados. A cartografia é uma ciência muito antiga, anterior até à própria geografia. Ela já era utilizada nos primórdios, principalmente nos conflitos. Os generais, quando preparavam suas invasões, precisavam conhecer o espaço geográfico para preparar estratégias de invasão ou de defesa contra ataques de nações ou grupos inimigos. Então, é uma atividade milenar que vem sendo desenvolvida ao longo da história. E o que são os mapas? É o conjunto de informações que colaboram para a localização no espaço geográfico. A cartografia ela utiliza-se dessas informações para que nós possamos, de forma visual, conhecer o espaço geográfico, os acidentes que ocorrem nesse espaço geográfico, acidentes de relevo, hidrográficos, qualquer elemento físico que possa aparecer sobre a superfície terrestre, onde ele será representado de uma forma visual, e assim nós podemos enxergar esse aspecto ou este local. Bom, na pré-história, o mapa já eram criados mapas. Havia uma necessidade de localização no espaço geográfico. Fazia-se o desenho dos caminhos em pedra. Então, é possível você encontrar em pinturas rupestres mapas sobre locais, sobre rotas que os homens pré-históricos faziam para se locomover de um lugar para o outro. E nessas cavernas existiam esses roteiros todos desenhados pelo homem pré-histórico. A gente tem um exemplo aqui de mapa pré-histórico, daqueles que a gente encontra nas paredes das cavernas. Prosseguindo. Já na antiguidade, principalmente com os mesopotâmios, que foram os primeiros a desenvolver esses mapas, eles eram feitos em discos de madeira, talhados em discos de madeira. Posteriormente vieram os gregos, e os gregos contribuíram de forma decisiva na época para a construção dos mapas. Inicialmente por conta da reflexão filosófica que os mesmos representavam, a representação do cosmos, ou seja, das estrelas, das constelações, planetas. Os nossos amigos gregos, nessa época, eles já tinham uma noção de esfericidade do planeta, criaram um sistema de latitude e longitude, muito parecido com o que temos hoje, e começaram a fazer os primeiros mapas esféricos e mapas em papel. Então aqui a gente vai ver na sequência um desses mapas. Deixa eu afastar aqui. Então, um mapa grego mostrando exatamente o espaço ali das ilhas, os oceanos, os espaços geográficos desenhados e o mais importante de tudo, as linhas que demarcavam as latitudes e as longitudes que os gregos desenhavam. Indo adiante, na Idade Média, principalmente por conta da Igreja Católica, houve um retrocesso técnico na cartografia. Houve uma anulação do conceito de esfericidade, por conta daquela ideia de terra plana. Então esse conceito foi abolido neste momento da Idade Média. As coordenadas geográficas desapareceram. A Terra ela passou a ser representada em um disco plano circundado de água, como nós podemos ver nesse mapa. Veja aqui o mapa, Então vemos a esfera, os continentes, a Ásia, África, Europa, e aqui o oceano circundando os continentes. Então houve um grande retrocesso técnico, principalmente por conta das questões ligadas à igreja. Dando prosseguimento,
Na modernidade, a cartografia experimentou uma evolução muito grande, principalmente por conta das grandes navegações. Os portugueses foram muito importantes nesta melhoria técnica para dominar os oceanos, conseguir cruzar os oceanos, chegar até o continente asiático, né, contornar a África e também construir os caminhos para a América. Foi necessária uma melhoria técnica muito grande. Foi aperfeiçoado, né, os navios, houve um aperfeiçoamento náutico muito grande. Novos territórios foram descobertos, como o continente americano, né, e houve a criação dos portulanos. Veja aqui um portulano, né, um mapa da Idade Moderna. Né? Aqui a gente vê representada a costa africana, vemos também representada a costa da América do Sul, onde os portugueses chegaram. Né? Então, um mapa de uma idade mais moderna. Hoje, a cartografia ela experimentou um avanço gigantesco. Inicialmente, com as cartas temáticas, onde nós podemos colocar um sem número de informações sobre o espaço geográfico. Essas informações podem ser informações econômicas, podem ser informações políticas, elas podem ser informações sociais, todas elas podem ser colocadas nestes mapas temáticos. Os chamados mapas digitais, muito importante, criados, né, muito importantes e criados principalmente na era da internet. Então, hoje existe um grande número de portais e lugares onde você pode colocar ou tirar informações dos mapas, como, por exemplo, nos sites do IBGE, onde você pode, através, né, de um clique, colocar ou retirar informações de uma base cartográfica. Então, você tem lá o desenho do território brasileiro e você quer criar, por exemplo, quer ver quais são as estradas asfaltadas do território brasileiro. Então, você clica lá e vai aparecer somente as estradas. Ou se você quiser os rios, ou os aeroportos no Brasil e assim por diante, tudo isso pode ser feito através dos mapas digitais. Toda essa base cartográfica ela foi muito favorecida pelo sensoriamento remoto, que é a utilização das imagens de satélite. A partir da década de 60, houve uma explosão, principalmente desses satélites que fazem o imageamento da superfície terrestre, e esses mapas são muito utilizados hoje para que a gente possa ter uma noção desta superfície. A aerofotogrametria, que é aquela técnica onde um avião, munido de um sensor, no caso uma câmera fotográfica, passa por cima, né, ou sobrevoa uma determinada região geográfica, fotografando essa superfície e nos dando uma imagem, na verdade, um grupo de imagens que vão representar toda a superfície terrestre e tudo aquilo que acontece nesse local, sejam áreas urbanas, áreas de vegetação, enfim. E por último, as próprias imagens fotográficas. Hoje a gente tem aqui os mapas, um mapa de hoje, né? E a gente já vai falar um pouco sobre os tipos diferentes que nós temos de formas de fazer essa representação, ok? Bom, as formas que nós representamos a superfície terrestre, elas são chamadas de projeções cartográficas. Né? Existe uma dificuldade de você colocar uma esfera sobre um plano. Aparecerão deformidades quando você faz esta ação. Por isso, foram criados tipos de projeções cartográficas diferentes que são utilizadas de acordo com as necessidades ou características do trabalho que você queira e da região geográfica que você queira representar. Bom, um destes exemplos é a projeção de Mercator, muito utilizada. A projeção de Mercator, como nós podemos ver aqui, ela é uma projeção que ela mantém as formas dos continentes. No entanto, ela deforma estes mesmos continentes, o tamanho dos continentes, nas regiões polares. Então, um exemplo disso é a comparação que a gente faz entre a Groenlândia e a Austrália. A Groenlândia, que é essa ilha que está aqui, eu estou mostrando para vocês com o cursor, ela é 4 vezes menor do que a Austrália, que está localizadinha aqui.
No entanto, no mapa ela aparece como maior do que a Austrália. Isso acontece porque a projeção de Mercator ela é uma projeção que vai deformar os continentes nas regiões polares. A mesma coisa não acontece com a projeção de Peters. A projeção de Peters ela vai mostrar os continentes no tamanho certo. No entanto, ele não vai manter as formas. Então vejam que os continentes parecem um pouco alongados. Então ele mantém as noções de distância, no entanto, ele vai modificar a forma como esses continentes são demonstrados aqui na projeção. Uma terceira projeção, a projeção azimutal, por exemplo, ela vai mostrar aqui, no caso, o Brasil. Vejam que interessante. Ela mantém a forma, ela mantém as equidistâncias, ou seja, o mapa ele mantém o que seria o tamanho original, que nós vamos tratar mais à frente de escalas, com o tema escalas. No entanto, com essa projeção você consegue ver uma parte do globo. Né? Outras partes, veja que a África está escondida, parte do continente da América do Norte está escondido. Então essa projeção ela só vai conseguir mostrar uma parte específica do globo. Eles têm ainda os mapas temáticos. Né? O mapa temático, por exemplo, uma anamorfose. Né? As anamorfoses elas são mapas que vão deformar os continentes ou os países, como aparece aqui no caso, de acordo com algum tipo de informação geográfica. Exemplo, aqui mostramos aqui o número de milhões de habitantes. Né? Então observem aqui, cada quadradinho desse tamanho vai equivaler ao número de habitantes. Então, 10 quadradinhos, que são aproximadamente os que cabem aqui dentro do território dos Estados Unidos, dão uma população de aproximadamente 350 milhões de habitantes. Né? Um pouquinho menor. Então a gente tem uma noção de tamanho. Já no caso da Índia e no caso da China, vejam como o espaço é bem maior. O número de quadradinhos para preencher a Índia e a China são uma quantidade muito maior deles, porque são países bastante populosos. Então, um mapa que se deforma de acordo com uma característica específica. Essa é a anamorfose. Outra forma de a gente ver algumas características cartográficas é a utilização de linhas. Né? Essas linhas elas podem ser utilizadas para diversas situações. Então vamos dar uma olhada. Elas são chamadas de isóbaras quando elas mostram as diferentes pressões atmosféricas sobre a superfície terrestre. Elas são chamadas de isoietas quando elas demonstram as diferenças de pluviosidade ocorrentes nas diferentes regiões. Então vejam, aqui ao norte ao norte do Mato Grosso temos uma isoieta de 2.750 milímetros, ou seja, nesta região a gente tem uma chuva de 2.750 milímetros ao ano. Ao passo que, mais nesta região aqui, mais ao sul, no Mato Grosso, essa pluviosidade é de 1.250 milímetros. As isóbatas, elas vão mostrar a profundidade oceânica. Então vejam aqui, cada uma das linhas vai mostrando o aumento das profundidades oceânicas. As isotermas vão mostrar as diferenças de temperatura. Então cada uma dessas linhas vai mostrar uma diferença de temperaturas diferentes, os lugares que são mais quentes e os lugares que são mais frios. Os mapas de hypsometria, cada uma dessas linhas vai mostrar a altitude dos lugares. As hypsometrias e estas linhas também podem ser chamadas de curvas de nível, e elas vão demonstrar a altitude em um determinado local. Vejam aqui, né? As mais claras de 0 a 50 metros, e conforme elas vão ficando mais escuras, vão demonstrando altitudes maiores. Vejam aí as curvas de nível, como mostramos no mapa anterior. Vejam aqui as altitudes de cada um destes lugares. Ok? Por hoje é só, pessoal. Logo voltamos com mais uma aula de cartografia básica. Valeu!